Olá, a Prefeitura de Nova Friburgo, junto com a Secretaria de Cultura do município, apresentam a Lei Aldir Blanc, Festival Online Nelmo Ricardo. O podcast de hoje é sobre educação patrimonial através das artes visuais. Meu nome é Cláudio Paulino, eu sou professor do Estado e coordenador do Ponto de Cultura Rural, uma organização não governamental que atua aqui na região serrana, entre os municípios de Friburgo, Bom Jardim, Trajano de Moraes, Cordeiro, enfim, toda essa região aqui, o Ponto de Cultura ele atua. E esse Ponto de Cultura, eu sou um dos coordenadores e desenvolvo nesse local, junto com outros educadores, o programa de educação patrimonial através das artes visuais. O nosso projeto ele foi premiado pelo Ministério da Cultura com a Biblioteca de Artes Visuais da Funarte, a única biblioteca de artes visuais da Funarte que está em uma comunidade rural. Enfim, a partir disso, nós temos aí uma substância importante de conteúdo para estar desenvolvendo esse trabalho. Essa biblioteca nos ajudou muito na nossa formação também e nos ajuda nessa formação até hoje. Uma fonte ilimitada de conhecimento. Bom, e a partir daí, essa relação educacional já dentro de casa, a partir dessa vida com a arte, com o circo, com a produção de material, de cenografia, de figurino, isso tudo fez parte também da minha infância. E no ensino médio, no ensino médio eu fiz formação de professores, um momento muito importante também da minha vida, porque nesse momento da formação de professores eu tive excelentes professores que me ajudaram muito no conhecimento de como é o processo pedagógico, como se constrói materiais didáticos para trabalhar com os alunos, a importância da educação. E isso tudo foi mexendo muito comigo, porque quando a gente entra em um momento de você estudar para compartilhar o seu conhecimento, isso enriquece muito e abriu muito o meu campo de visão e de participação também através da educação, mas de valorização sempre dos mais antigos, porque quando eu estava lá no circo, eu tinha muita relação com pessoas muito mais velhas e que traziam muitas histórias, E eu via como isso mexeu comigo, como isso me trouxe uma formação que realmente não tinha aprendido nas salas de aula. Mas quando eu chego no ensino médio e começo a ver, entender como é o processo pedagógico, como são feitos materiais didáticos e paradidáticos para ajudar e auxiliar no ensino e aprendizagem junto com os alunos, porque nesse processo, eu sou muito Paulo Freireano, acho que Paulo Freire um grande teórico da educação, eu sigo muito a sua linha e ele traz um compartilhamento de saber que eu vejo que é muito importante. É a gente trabalhar com a realidade das pessoas, trabalhar com a realidade do público que a gente está trabalhando. Agora, para isso, você precisa entender o que é aquela comunidade, o que essa comunidade ela traz de conhecimento. E nada melhor, que aí eu com essa formação que estava tendo de formação de professores, isso me ajudou muito a ir nas escolas, porque você tinha que fazer estágio, você tinha contato com outros educadores, você sempre aprende, a educação é um processo vivo, dinâmico, e a cada momento você está disposto a aprender. Eu acho que isso é que traz esse momento de ligação com a juventude, Bom, e aí eu acabei indo para o ensino superior, onde eu fiz educação artística. Eu me considero um arte educador, de prática também, porque eu não coloco tudo daquilo que eu tenho pela formação da universidade. Na verdade, foi apenas um momento a universidade que é importante para a gente teorizar, para a gente fundamentar todo um conhecimento que a gente carrega na nossa vida. Bom, dito isso, é importante também falar sobre o que foi, e o que é o programa Cultura Viva e o Ponto de Cultura Rural.
né? O programa Cultura Viva, que é um programa do governo federal, né, que foi criado na época dos governos de 2003 até 2013, 14, né, eles criaram um programa na época do governo Lula e da presidente Dilma, né, criaram um programa que foi o Cultura Viva. Né? Esse programa Cultura Viva, ele se desenvolveu a partir dos pontos de cultura. Né? O que são os pontos de cultura? São organizações que estão espalhadas por esse país todos, né, por esse país todo, que desenvolvem trabalhos na área, no âmbito cultural, seja ele no trabalho artístico de teatro, dança, pesquisa, folia de reis, Mineiro Pau, enfim, todas essas manifestações que têm organizações que desenvolviam algum trabalho foram sendo reconhecidas pelo Ministério e foram ganhando um título de ponto de cultura. Né? Isso vinha também com um recurso para desenvolver determinada oficina que esse espaço estava desenvolvendo naquele momento. Bom, nós, como ponto de cultura rural, onde eu trabalho também, né? Nós nos identificamos pontos de cultura rural por conta, né, do território. Né? E esse território que nós estamos, que nós escolhemos, que é as comunidades rurais, é justamente, a gente foi entendendo e pesquisamos até hoje, que é aí que está toda a nossa essência ainda preservada das nossas tradições culturais e as manifestações culturais, né, que nós mantemos e que foram construindo a história e fundamentando a história desse país. Né? E aí eu posso relatar algumas aqui, né, como eu já tinha dito, a Folia de Reis, né, o Mineiro Pau, o que é a capoeira, que aí vem também, né, todas essas manifestações, né, essa religiosidade também que vem junto, né, para falar um pouco também sobre a educação patrimonial através das artes visuais. Bom, e aí, por conta desse ponto de cultura, desse trabalho que eu tenho também como professor do Estado, inclusive eu sou professor do Estado, né? Hoje, atualmente, no Colégio Estadual José Martins da Costa, onde lá eu sou agente de leitura, enfim, eu já tenho já um tempo no estado, passei por algumas escolas, né? A gente sempre, quando é professor, a gente sempre acaba percorrendo um conjunto, e como isso também é bom, né? Enfim, então eu trago, a partir da minha formação, né, para dentro dessa discussão do ponto de cultura rural e por onde eu vou passando, sempre essa preocupação em discutir a questão do patrimônio, né, e aí do patrimônio material e imaterial. Né? Esse patrimônio material e imaterial ele está relacionado não só às construções, não só a objetos, mas também está a partir daquelas manifestações como a própria Folia de Reis, que não tem algo material, mas tem algo concreto, que é a sua música, a sua manifestação popular, e como isso é importante, porque isso conta a história, né, daquela comunidade, conta a história de quem participou dessa folia, de quem participa dessa folia, quem são esses foliões que andam pela casa das pessoas, enfim, tudo isso foi me chamando a atenção e eu via sempre aí muita beleza, muita arte, muito sentimento, né? Algo que às vezes nós não valorizamos no nosso dia a dia, né? Como essas manifestações tão importantes e que hoje são ameaçadas, né? Estão ameaçadas também de desaparecer. Enfim, eu vi que através das artes visuais, que é por onde eu tenho todo o meu estudo, né? Eu sou fotógrafo também, sou repórter fotográfico, sou repórter documentarista, né? Que é mais a minha linha. Eu trabalho muito com a fotografia pinhole, que é a fotografia artesanal, e a partir desse material, a partir dessa minha história, né, que aí tem a ver com a história do meu trabalho artístico, que é a fotografia, eu utilizo essa parte da fotografia, essa parte da discussão das artes visuais, porque também é importante a gente discutir, né, os artistas que pintavam,
os artistas que fotografam, os artistas que utilizam, né, a sua arte para poder chamar a atenção daquele momento do que acontece na sociedade e também de uma forma de, a partir do seu trabalho artístico, né, documentar, preservar determinadas imagens, linguagens, né, também de pessoas, né, como nós poderíamos entender quem é Napoleão se ele não tivesse sido pintado, se não tivesse sido um retrato dele. Mesmo quando nós, né, estamos diante de um lençol que cobriu Jesus Cristo, né, aquele é um material também artístico. Né? Pode ser entendido também não só como, né, algo simbólico, religioso, como né, mas também como uma forma artística, porque ali tem uma reprodução, ali tem um negativo daquela pessoa que estava ali. Né? Enfim, eu não estou discutindo se é verdade ou não é verdade, mas o trabalho artístico que foi feito ali também, mesmo sem as pessoas saberem, né? Que era um trabalho, que era um material artístico. Né? E tem todo um significado, claro, muito mais religioso. Bom, enfim, né? Todas essas formas da gente utilizar a arte para poder conversar e para poder trazer a discussão da educação patrimonial é importante. Né? E aí eu também vou aproveitar aqui para falar um pouco do trabalho que eu desenvolvi nessas escolas aqui de Nova Friburgo, né, que foi na José Martins da Costa, foi na escola também do Jacu, ali em Vargem Alta, que é em São Pedro da Serra, né, na Carlos Marchon, em Lumiar, né, na escola municipal de São Pedro, né, e algumas escolas municipais aqui também da região de Serrana, aqui de Nova Friburgo. Enfim, eu vou agora falar com vocês um pouco de cada escola. Bom, gente, então, para falar um pouco dessas escolas, eu vou começar pelo colégio Jacu e aquilo que nós começamos a desenvolver no colégio, né? Bom, primeiro que é um colégio noturno, né? E eu já tinha trabalhado com o ponto de cultura rural na escola, na parte da manhã, que é a escola municipal, Cefa Flores. E nesse trabalho a gente teve a oportunidade de conhecer o diretor da escola municipal Cefa Flores, que foi o Guilherme, uma pessoa muito dedicada à escola, né? Um guerreiro na educação, porque esses diretores de escola municipal estão muito chão de escola, né? Muito ligado à comunidade, pelo papel que essas escolas têm, e também o professor Eduardo, que também trabalha na escola municipal, mas que também trabalha no colégio estadual à noite, no Jacu. Esse colégio ele tem um papel importante naquela comunidade ali de Vargem Alta, por conta de logo seu ensino médio, então eles não precisam se deslocar tanto da sua comunidade, né? E também porque quando você tem um colégio que está na sua comunidade, você tem então toda uma preocupação com a formação daqueles jovens. E são jovens que estão em um momento muito produtivo, né? Não só físico, mas de conhecimento. E quando você tem uma escola estadual ali, você tem uma escola de ensino médio, você tem também a produção de conhecimento. Né? Até porque essa escola foi uma luta da comunidade para que essa escola fosse aberta ali, né, em Vargem Alta. E conseguiram. Bom, o nosso trabalho ali na escola, a gente tanto desenvolveu ali na Escola Municipal com o Guilherme, que foi o livro que nós construímos junto com os jovens, né, e com a escola toda, com a comunidade escolar, que foi no programa Mais Cultura na Escola, onde poderia se ter um artista visitante, residente na escola. Né? Então eu apresentei esse projeto a partir de um edital, né, e fui selecionado, então eu fui ali um artista residente naquela escola por um determinado tempo. Eu fiquei mais ou menos de 5 a 6 meses ali desenvolvendo esse projeto junto com os alunos. Né? Nós construímos toda uma proposta a partir desse livro de valorização daquela comunidade. Né? Era uma comunidade
muito conhecida, porque Vargem Alta é o segundo maior produtor de flores do Brasil, que dirá até inclusive da América Latina, né, por conta da sua localização e a sua produção intensa, e também essa parceria com a Alhambra, de São Paulo, que é o maior produtor de flores no Brasil e na América Latina. Enfim, esses jovens são jovens que estão dentro dessa comunidade, trabalham com isso, as famílias são produtoras rurais, né, na sua maioria, e nós pensamos então, com esse livro, falar sobre essa comunidade. E aí é aquele processo. O que, que a gente fala, né? O que, que a gente constrói? O que, que essa comunidade ela tem para dizer? E fomos pesquisar, né? Incentivamos os alunos, na verdade, que isso é sempre importante, incentivar o aluno a ele ir para dentro da sua comunidade e perceber o que, que ela tem de valor. Porque às vezes nós temos algo tão importante perto da gente e a gente às vezes não dá essa devida atenção, né? Porque às vezes a gente não nos reconhecemos ali. Mas quando a gente vai e conversa com os alunos e constrói essa proposta, né, de valorizar aquilo que nós temos de melhor, né, nós encontramos naturalmente que seria as flores, porque são as flores que falam também de Vargem Alta. Claro que tem, né, Vargem Alta poderia ser dito de várias formas, pela própria agricultura familiar, né, pela história do primeiro colono, mas ali o que foi importante para eles foi falar das flores, porque são essas flores que fazem com que Vargem Alta, né, vá para o mundo também, né, que sustenta aquelas famílias todas que estão ali, né? Então tem uma importância econômica, mas tem uma importância também hoje em dia, né, na comunidade, também de cultural, porque eles têm uma forma de fazer essa plantação. Hoje em dia é a partir daí que tem um sustento, e é a partir daí que eles conseguem então ter força para adquirir e também para preservar determinadas manifestações que são importantes para aquela comunidade, né? Você tem uma comunidade fortalecida não só quando ela só gera recurso, mas você tem uma comunidade fortalecida quando ela tem uma escola que está preocupada com a formação daqueles jovens que estão ali, né? Você tem uma preocupação com os espaços também que vão ser de interação social, de interação cultural, né? Então, é uma comunidade que está avançando muito para isso. E o livro, quando ele foi feito como proposta, ele veio justamente para trazer, né, para aqueles jovens uma identidade cultural, uma identidade daquilo com que é a vida deles, né? Isso traz, inclusive, com que eles valorizem essa comunidade e tenham gosto de estar vivendo ali, porque quando você valoriza a sua comunidade, quando você tem gosto de estar vivendo com ela, você quer o melhor para ela, né? Você quer que aquela comunidade avance, né? Você quer que aquela comunidade tenha uma praça, tenha um coreto, tenha um cinema, né, tenha coisas para que você possa, né, tenha equipamentos culturais para que você possa utilizar, que você possa conviver com outras pessoas, que outras pessoas de outros lugares possam vir até o seu lugar para poder conhecer a história desse lugar. E nada melhor do que você ter um livro, né, para contar a história, pelo menos uma parte, um fragmento desse momento que essa comunidade está vivendo, que é com a produção de flores. Então, esse foi um dos nossos objetivos iniciais. A partir daí, a gente começou então a selecionar quais eram as flores que eram importantes, né, que eram as mais vendidas, ou que tinham uma beleza para aqueles jovens, ou uma flor que tivesse alguma história com eles, ou que eles plantavam porque gostavam da beleza. Enfim, nós aí fomos, né, buscando, né, um conjunto de flores, porque são muitas,
São mais de 80 espécies que eles produzem lá, mas nós selecionamos um conjunto menor, né, de 15 a 20 flores e fomos, né, afunilando para chegar a um número adequado para esse livro. Inclusive o livro ele tem cópias lá na escola. Quem quiser ir lá ver o livro é importante, porque nesse processo de construção desse livro, não só depois que a gente discutiu e viu quais eram as flores, nós fomos visitar esses lugares para fotografar, né? Porque aí é a fotografia, né? É a junção, né? A fotografia que nós utilizamos como uma forma de chegar aos alunos. Foi a fotografia que chegamos até aos moradores, né? Foi a arte da fotografia, a partir da discussão do olhar, né? Do olhar artístico, do olhar crítico, do olhar comprometido, desse olhar que pede, desse olhar que reivindica, né? Desse olhar que também se relaciona com não só com o objeto em si, que são as flores, mas com aqueles que produzem essas flores. Tudo isso foi criando, né, toda uma relação, né, de comprometimento desses jovens na produção desse livro. Nós contamos um pouco a história também da escola e da comunidade, e aí teve a participação, né, da comunidade, do diretor, né, de coordenadores do Ponto de Cultura Rural, como a Marjorie Botelho, que também teve uma participação na escrita desse livro, até porque é importante, quando nós estamos fazendo um livro que conte a história dessa comunidade, que você tenha várias pessoas que possam estar, né, escrevendo e trazendo as suas visões sobre esse trabalho, né? Então o meu comprometimento era com isso, era fazer com que a escola, a partir do livro, a partir da fotografia, a partir das artes visuais, a partir de exercícios que nós fomos fazendo de corte, colagem, de construção de figura a fundo, de construção de histórias a partir de fotografias que nós íamos fazendo para contar, construir um roteiro. Então foi um conjunto de trabalhos, de oficinas, que foram sendo feitas, daí também oficinas da gente de entrevista, né, como entrevistar a pessoa que trabalha com as flores, como entender a valorização desse trabalho com as flores, a técnica que se tem, né? O livro não trata disso. O livro trata das flores, no sentido de dizer um pouco dessas flores, da sua história. Mas nós, quando queremos escrever alguma coisa, nós temos que ir mais além. Esse foi o diálogo estabelecido com os alunos, né? Para que a gente colocasse, então, né, nesse livro, quando a gente estivesse falando sobre essas flores, também essa carga de trabalho afetivo que esse livro nos deu oportunidade de vivenciar, né? Então, foi um livro que a gente teve um lançamento e estamos até hoje fazendo essa discussão desse livro, trazendo informações, né, e fazendo sempre um debate também, quando nos convidam para poder falar como foi esse processo, com mais detalhes, com fotos, com vídeos, enfim. Eu estou à disposição, né, quem quiser entrar em contato, para que a gente possa estar falando e mostrando fotos sobre esse livro. Mas agora eu vou falar também de uma outra escola estadual que também tem uma importância muito grande nesse trabalho. Bom, aí chegamos na escola Carlos Maria Marchon, em Lumiar. Eu fui convidado para fazer um trabalho, né, também pelo Ponto de Cultura Rural, junto com a CNPq, um trabalho de formação de jovens educadores para a área de comunicação comunitária. E nesse trabalho eu tive a oportunidade também de estar trocando com vários outros parceiros também, faziam parte desse programa, mas era assim, basicamente, vou falar assim um pouco do como funcionou, para poder depois entrar mais como foi o nosso trabalho, como foi o meu trabalho aí na área de educação patrimonial a partir das artes visuais. Bom, é um trabalho que tinha como proposta a construção de uma revista, né, para os jovens poderem praticar um pouco de educação escrita, fotográfica, né, como construir
matérias, como construir textos, mas também como, né, como um todo, o trabalho ele é integrado, né? A minha parte era justamente o olhar crítico, né? A construção da fotografia nas matérias, enfim, né? Todo esse trabalho. E também nós tínhamos um encontro que nós fazíamos uma vez por mês e toda semana esse grupo da escola se reunia, né, para poder estar desenvolvendo algumas atividades, né, na área que eles estavam estudando, né, seja fazer uma matéria, fazer uma foto, né, como também o trabalho de pesquisa, né, o trabalho de estudar, de identificar determinados textos para poderem estar dialogando. Então foi um trabalho muito rico que foi desenvolvido. Tem alguns professores que ajudaram muito, muito mesmo, né? Lá em Lumiar a gente teve a oportunidade de ter o professor Almir, de Sociologia, que ajudou bastante também, né? Foi um parceiro, né? Um parceiro na escola. E, inclusive, claro, o diretor, o professor Fernando, que até hoje está lá e que também oportunizou esse trabalho junto à escola, né, a Terezinha, enfim, um conjunto. A gente não gosta de ficar falando nomes porque a gente sempre esquece de alguém importante nesse trabalho. Mas, enfim, o trabalho em si. Bom, o trabalho, o meu especificamente na área dessa construção do olhar, né, nesse trabalho de ter uma visão crítica sobre as informações também que às vezes chegam para a gente, porque na verdade a imagem a gente não pode dizer que ela retrata exatamente nunca a realidade, né? A imagem também ela é manipulada, ela é construída, ela é oportunizada, ela é um fragmento daquilo que a gente está vendo. Então, ter essa visão crítica das informações que nos chegam é muito importante. Então, teve um estudo em cima de jornais, né? Porque a gente pode, inclusive, utilizar jornais de época, jornais antigos, hoje em dia, com o acesso que a gente tem à informação através digitais, você pode acessar jornais antigos, jornais novos, enfim, o jornal atual, para que você possa estar fazendo umas leituras. Os antigos nos servem também por conta de como a gente vê como aquele período, aquela imagem foi tratada, né? E o que realmente hoje nós podemos dizer se ela representava ou não aquela realidade, né? Enfim, então isso é importante a gente trabalhar com materiais de arquivo, né? E também sempre com uma boa biblioteca ao lado para que a gente possa estar acessando, né? Porque aí a gente faz essa biblioteca, ela é uma biblioteca viva, no sentido em que você instiga o aluno à pesquisa, né? Você instiga o aluno a investigar aquela reportagem, aquele momento histórico, mas utilizando também não só o jornal, mas o que foi construído em torno, né, desse momento que o país vive ou que aquela comunidade está vivendo, que aquele território está vivendo. Bom, aí entra a história do trabalho também, que é o trabalho dessa educação patrimonial. Ele está muito envolvido com o território, ele é a base desse trabalho ao território, porque esse trabalho vem com o objetivo sempre de valorizar essa comunidade, de trazer, né, essa comunidade para momentos importantes históricos que fez com que essa comunidade existisse, né? É aquela primeira casa que foi construída, a parteira que tinha naquela comunidade, como se foi registrada, se não foi, se tem alguma parteira ainda que tem um trabalho, ou se está viva, a gente entrevistar. Isso é produção de material também educativo, é também importante como material patrimonial, né? Bom, jogamos para os alunos o que para eles era importante, sempre é importante esse diálogo, né? Esse diálogo com o aluno e deixar também, às vezes a gente tem um planejamento, mas o retorno deles faz com que a gente também repense. E aí eles trouxeram o retorno do turismo, que eles viam como importante
registro e um importante diálogo a ser feito, né, na comunidade de Lumiar. E aí foi perfeito, porque tem tudo a ver com esses jovens, né? São jovens que estão na comunidade, né? É uma comunidade importante, uma comunidade histórica, uma comunidade que realmente vem cada vez mais e se profissionalizando e trazendo um turismo de qualidade, né? Mas também tem, né, e eles questionavam, o turismo predatório. E aí foi pensando nisso que nós entendemos que se as pessoas começassem a vir para Lumiar, entendendo a história de Lumiar, né, onde ela está situada, no meio da Mata Atlântica, uma comunidade que tem um senso de preservação muito grande do seu espaço, porque é isso que traz o turismo, né? Tinha que entender e tinha que se valorizar para que o turismo ele viesse de uma forma diferenciada com o que esses jovens estavam vendo, né? Eles estavam vendo que, né, o turista ele tinha um pequeno momento de participação naquela comunidade, mas quem vivia ali, que eram esses habitantes, eles queriam também ter alguns acessos melhores, principalmente o jovem, né? Eles, não numa questão de só ter uma praça, mas queriam que tivesse uma pista de skate, né? Tivesse, claro, outros equipamentos culturais para que eles pudessem estar se sentindo também, né, em espaços de troca, inclusive para organizar os seus próprios eventos, né? Ter espaço para que eles possam se reunir. Isso foi uma questão que eles trouxeram muito importante, nos fez refletir muito sobre quais são os espaços que a gente tem nas comunidades, né? Geralmente, né, os espaços nesses vilarejos é uma praça com um coreto, né? Uma quadra de esportes, se tiver, que é importante, e depois, né? O que tem para que esse jovem pudesse, né, também ter como troca cultural? Aí surgiu também a questão para falar do turismo, para falar disso tudo. Bom, vamos falar com os mais antigos, né? Vamos entender como os mais antigos, os nossos mestres, como é que eles viviam aqui, como é que era Lumiar nesse período, que imagens eles teriam, como era quando não tinha praça, né? Como é que foi isso? Isso levou de novo a gente pensar, né, nesse trabalho junto ao jovem, para que eles entendessem como é importante e como isso é parte do patrimônio daquela comunidade, né? Que o patrimônio não era apenas ter a praça, ter a casa mais antiga, ou ter aquela ponte que serviu para que a comunidade pudesse ter acesso à Nova Friburgo, mas principalmente aqueles que conseguiram construir essa comunidade. Quem foi que colocou, né? Quem foi os trabalhadores que colocaram os paralelepípedos que hoje tem nessa comunidade? Então, levar o jovem a esse contato, a essa reaproximação da história do seu lugar, né? Da história lá do seu avô, do seu bisavô, que às vezes está em casa, está ali, mas você conversa sobre muita coisa, mas não conversa às vezes sobre como é que foi o papel daquele vovô para a construção do que eles têm hoje, né? E isso criou também outra oportunidade maravilhosa, né, de entendimento, de troca geracional, né, de construção de matérias que foram importantes, né? Nós fizemos em um dos nossos números da revista, né, nós tivemos o mestre Tuninho, que foi lembrado, nós tivemos a mestre Dona Hilda, que era rezadeira, né, e herveira, enfim, um conjunto de mestres de sabedorias populares que eles conheceram e trouxeram para dentro daquela comunicação que eles viram importante fazer ali no projeto que tinha, né, da revista junto à CNPq. Então, isso é uma base fundamental para se desenvolver um trabalho de educação patrimonial, né? Esse envolvimento
comunitário, é olhar para dentro da comunidade, ver como nós queremos ser vistos para fora, né? E o conjunto de avanços que essa comunidade ainda tem por fazer para poder garantir que esses jovens possam fazer a sucessão desses vilarejos, para que esses jovens possam valorizar mais os lugares onde moram e ter, né, esse contato com os mais antigos, né? Então esse trabalho também na Carlos Maria Marchon foi um trabalho de muita satisfação, com jovens maravilhosos, Mateus, Beatriz, enfim, aí não vou ficar falando de novo o nome, porque a gente quer falar de todos e, enfim, e não dá. Mas fica aqui, né, essa escola como mais um trabalho que a gente desenvolveu. Agora eu vou falar de uma outra escola também importantíssima dentro aqui da comunidade de São Pedro da Serra. Bom, eu deixei São Pedro por último, porque eu já trabalhei nas duas escolas, hoje eu trabalho em uma, que é na estadual, né, como agente de leitura, como eu já falei, né, mas eu vou falar da escola municipal de São Pedro da Serra, porque foi nessa escola que eu comecei os meus trabalhos na área de educação patrimonial aqui nessa região de Nova Friburgo, né? A escola municipal de São Pedro da Serra foi uma escola que nos acolheu, na época a diretora Grade, né, que nos acolheu lá com o nosso projeto. A gente mandou um projeto envolvido com o Ministério da Cultura na época, com a Ação Griot, com projetos de artes visuais. Depois a escola me chamou para fazer um trabalho no Mais Educação. Enfim, a escola realmente naquele período viveu um momento de muitas iniciativas dessas escolas municipais, né? Tinham muitas ações sendo desenvolvidas e com recurso para poder desenvolver e trazer a comunidade para dentro da escola, né? O Mais Educação também foi um momento importante de diálogo, né? Mas não só de diálogo, mas trazer a comunidade para trabalhar junto com a escola. Eu acho que isso também foi um momento importante. Mas o que eu quero falar é sobre esse trabalho de educação patrimonial que a gente desenvolveu também na Escola Municipal de São Pedro da Serra. Bom, esse trabalho ele começou na escola a partir também da fotografia, da ação do Mais Educação com ponto de cultura rural, né, que foi um trabalho de fotografia artesanal. Então, a fotografia artesanal, a gente parte, né, não só da construção da máquina fotográfica, que o jovem ele é estimulado a construir uma máquina fotográfica. Eu até brinco, olha, todo mundo vai ganhar uma máquina fotográfica, vai sair daqui com uma máquina fotográfica. E aí é aquela coisa, né? Hoje em dia acho até que vai ganhar um celular, mas aí eu faço com que a curiosidade, né, de entender o que é construir uma máquina fotográfica, né, seja o processo estimulador para entender como a fotografia ela ajuda e auxilia, né, na construção da educação patrimonial. E como, né, eles percebem que a fotografia, né, ganha uma dimensão muito importante, mesmo aquela fotografia do aniversário, mesmo aquela fotografia, porque são essas que são importantes, são essas que contam a história da sua família, né? Porque às vezes eu perguntei, vocês têm foto? Ah, tem foto de aniversário, mas são essas fotografias, né? Essas simples fotografias, elas têm uma importância muito grande para a história dessa comunidade, porque às vezes esse aniversário foi em um barzinho que não existe mais, de repente essa comemoração foi na praça, que hoje já está de uma outra forma, né? Então a fotografia, todas as fotografias que eles tinham, a gente começou a trabalhar a leitura dessas fotografias, né? A gente ia estimulando para que eles trouxessem essas fotografias, para que a gente pudesse começar a conversar sobre essa comunidade, né? Eram crianças de até no máximo 11 ou 12 anos no máximo, né, 12 anos no máximo, que eram levadas a conversar sobre essa história das suas famílias. E a partir da história das suas famílias, a gente começava também a conversar um pouco sobre a nossa comunidade. E aí
É aquela história, né, da gente vai pensando um mapa afetivo em torno da escola. O que a gente tem em torno da escola? Né? Quais são os espaços que tem em torno da escola? Né? Porque a fotografia ela vem na busca de determinadas imagens. Né? Então nós fomos buscar imagens dessa comunidade. Nós fomos buscar a imagem da praça, nós fomos a imagem do posto de saúde, nós fomos buscar imagens, né, de determinadas casas, de determinados ângulos da rua principal, né? A Rodrigues Alves, né? A importância de ter essas fotos registradas. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tem essas fotos, a gente dialoga atuais que eles fizeram, que eles produziram artesanalmente, e aí tem todo o processo educativo da construção dessa caixa, como isso agrega também, né, o valor a esse trabalho, por conta de que eles são produtores das suas próprias histórias, da sua própria memória, né? E não precisaram, né, trazer nenhuma grande tecnologia, por mais que a tecnologia da simplicidade seja grandiosa também. Né? Quando você entra no laboratório e consegue revelar, né, a partir de uma imagem que está latente, você coloca ela presente. Né? Ela surge na sua frente. Isso traz em qualquer criança um olhar de, de contemplação, né? De maravilha, de como aquilo aparece assim dessa forma, já que a gente está tão digital. Né? E eu consigo fazer analogicamente, presencialmente, eu posso, né, construir a minha imagem. Então isso realmente traz uma identidade maior para essa produção. Né? Nós fomos fotografar algumas pessoas, por mais que com pinhole, né, seja mais difícil fotografar, a gente fotografou mais, com certeza, espaços, né, que estão na memória dessa comunidade, e aí a gente foi pesquisar, então, né, quais eram os espaços. Claro que as praças ganham, né, em número e ganham também sempre, porque a maioria das pessoas tem o momento, né, qual a lembrança que você tem a partir da relação com outras pessoas. Então é a rua, é a praça, né, perto do posto, é a escola que mudou de um lugar, saiu para outro, né, porque a escola quando começou não começou onde a escola está hoje. Enfim, isso fez com que a gente pudesse, né, junto com aqueles jovens, né, do ensino fundamental 1, pudessem começar a entender a importância da sua comunidade. Então, para que a gente possa perceber, né, a gente pode trabalhar, a gente deve trabalhar com educação patrimonial desde as séries iniciais. Né? Desde as séries iniciais, para que a gente possa fazer um conjunto, né, que caminhe essa discussão da educação patrimonial, da valorização da minha comunidade, junto com todo o conhecimento universal que a escola permite, né, oferecer quando está em plena atividade. Né? Bom, eu queria agradecer essa oportunidade à Prefeitura de Nova Friburgo por ter aberto esse espaço para que a gente pudesse dialogar, para que a gente pudesse estar trazendo mais informações sobre o nosso município, onde a gente constrói, né, todo dia, e também agradecer a você que está me ouvindo, né, e que a gente possa trocar, por favor, né? Entre em contato eu tenho o Facebook e também a partir do Ponte Cultura Rural vocês podem me encontrar lá também. Bom, fica aqui o meu abraço e obrigado por tudo.